Olá pessoal, meu nome é Marcela Albaine, eu sou professora de História, historiadora, pesquiso sobre a área de ensino de História e da História Digital e eu vim aqui hoje para a gente poder conversar um pouquinho em relação ao ensino de História nas regiões amazônicas, especificamente a partir do estado de Roraima, situado no extremo norte do Brasil. Bom, gente, eu queria dividir a minha parte, a minha fala aqui em três partes principais. Primeiro, começar agradecendo aos organizadores do canal Historiar-se pela iniciativa, pelo rigor com que tocam esse projeto de divulgação científica, pela iniciativa também de abarcar professores, pesquisadores, pesquisadoras de todo o Brasil em prol da disseminação do conhecimento histórico. Em segundo lugar, eu queria falar um pouco dessa experiência, como alguém que veio da região sudeste do Rio de Janeiro para a região de fronteiras, no estado de Roraima, conforme eu sinalizei para vocês. Então eu vou trazer um pouco dessas experiências, de como tem sido trabalhar com o ensino de História à frente do Programa de Iniciação à Docência na Universidade Federal de Roraima, também no âmbito do Mestrado Profissional em Ensino de História, o nosso Prof. História, que é um mestrado em rede. E também queria falar um pouco das experiências à frente das disciplinas de estágio supervisionado em História e prática de ensino de História. E eu fecho então a nossa conversa aqui tentando alertar para o que a região norte tem a oferecer para nós, pesquisadores da história, do ensino de história, em termos metodológicos, epistemológicos, teóricos para o nosso campo. Bom, gente, como eu já falei, agradecer a oportunidade, especialmente à professora Anita Carneiro, que eu tive a honra de participar do seu TCC de graduação como membro da banca. Anita é uma profissional de excelência e que muito tem contribuído nos estudos da história digital no Brasil e do ensino de história também. Então, baseada nessas experiências, nessas trocas acadêmicas e não acadêmicas que temos feito aí com os professores do Brasil inteiro, o que é pensar um ensino de história amazônico? Qual é a especificidade da Amazônia brasileira? O que ela tem a oferecer para a gente em termos epistemológicos? Para essa roda de conversa, eu queria comunicar a vocês que nós vamos ter uma série de 6 encontros com a participação minha e de outras 5 mulheres, intelectuais mulheres do estado de Roraima, que vêm atuando à frente da formação de professores e também no chão da escola na educação básica. Então essa roda de conversa que a gente inicia hoje, ela vai se ampliar a partir da voz docente dessas outras colegas que estão também nos seus desafios e nos seus enfrentamentos no chão da escola. Para mim, a minha vinda para a região amazônica, para o estado de Roraima, ela se deu em função do concurso público para atuar com a área de ensino de história na UFRR, como eu falei para vocês, Universidade Federal de Roraima. É uma universidade jovem, tá? O curso de história é um dos mais antigos que a gente tem. Eu brinco que é muito legal a coincidência, o que a UFRR tem de idade é exatamente o que eu tenho de idade também. Mas vou deixar vocês curiosos em relação a qual é a idade, não vou falar aqui no vídeo. Mas a gente tem atuado, eu entrei aqui em fevereiro de 2022 e desde então a gente tem trabalhado não só reverenciando quem nos precedeu, e eu acho importantíssimo falar isso aqui, os profissionais que nos precederam nessa luta em prol da educação básica, em prol do ensino de história, mas tentando também contribuir a partir do diálogo com as tecnologias digitais nessa integração e nessa formação do que eu venho chamando de uma rede de afetos. E sem dúvida nenhuma, a gente quer conectar o norte com o nordeste, o norte com o centro-oeste, com o sul, com o sudeste do Brasil, enfim. Então, quando a gente fala de rede de afetos, é realmente uma rede de conhecimentos e de saberes que é feita por pessoas, por professores e por pesquisadores. Pesquisadoras e professoras também, no feminino plural. Então, gente, esse processo de vinda para a região amazônica, particularmente, tem sido um processo bastante intenso de desconstrução, de revisão de estereótipos que, mesmo que a gente não se dê conta, estão entranhados nas nossas crenças e valores. Então eu tenho procurado me abrir
a pensar o que eu venho nomeando dessa poética amazônica e do que ela pode influenciar na minha forma de ensinar história. E sem dúvida nenhuma, os meus alunos hoje da graduação e da pós-graduação certamente são grandes autores e autoras que têm me trazido esse conhecimento que nós, sudestinos, a gente vem falando desse ensino de história sul-sudeste centrado. Esses sujeitos amazônicos, posicionados momentaneamente como meus alunos, sem dúvida nenhuma têm tido e trazido grande contribuição nesse meu processo que eu chamo de desconstrução/reconstrução. E na vida pessoal eu nem preciso dizer, o quanto que essa Amazônia tem me abraçado e tem me permitido trabalhar na cura pessoal, na ampliação de repertório cultural, na vivência do dia a dia, na simplicidade, no diálogo hoje também com a educação no campo, que a gente vem estudando na universidade. Enfim, gente, e eu aproveito esse vídeo para fazer propaganda do estado de Roraima para que vocês sintam-se convidados e convidadas a virem conhecer de perto o que é essa ancestralidade pulsante do estado de Roraima. Lembrando também, importante ressaltar isso aqui, que a Amazônia ela envolve uma série de lugares, uma série de estados no Brasil e fora também do nosso país. A gente não pode falar da Amazônia como uma coisa única, como um lugar único. É um local, é um locus de produção de conhecimento extremamente complexo. E hoje, no âmbito da nossa universidade, nós temos inúmeros pesquisadores e pesquisadoras que vêm dando contribuições para pensar essa Amazônia brasileira. Roraima é um estado de fronteira. Aqui nós temos diálogo com a Venezuela, nós somos vizinhos da Guiana, nós temos as regiões de fronteira, elas são regiões que são consideradas um grande caldeirão étnico-racial, étnico-cultural. Como eu falei, a segunda parte do nosso vídeo, eu queria partilhar um pouco dessa experiência à frente da prática de ensino, do PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, dos estágios supervisionados e também no âmbito do Prof. História. Como é que eu tenho construído a tônica das disciplinas? Sempre puxando o diálogo da centralidade amazônica na produção de conhecimento. É fácil? Não. Por quê? Porque toda a minha formação da graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado foi feita no Sudeste e no Sul do Brasil. Então, gente, esse processo de se abrir a novas leituras, ele é um processo necessário para a nossa reconstrução, para a nossa ampliação de repertório. No âmbito do Prof. História, por exemplo, eu estou à frente da disciplina de História do Ensino de História, em que a gente tem trabalhado, em que eu optei por valorizar as mulheres que estiveram lá na fundação desse grande campo chamado Ensino de História. Então eu começo trazendo um diálogo com o presente das produções de ensino de história hoje no estado de Roraima, na região amazônica. Vou para o passado para pensar essa construção da história como disciplina lá no século XIX, sem abandonar a narrativa relacionada, por exemplo, ao IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ao Colégio Pedro II, e fecho a minha disciplina trabalhando na engrenagem do tempo com a discussão de qual é a história do ensino de história que eu quero construir, com a dimensão do sonho, das expectativas, das utopias, de futuro, de questionamento dessa história desigual que a gente tem no nosso Brasil e que a história do ensino de história, sem dúvida nenhuma, acaba por refletir. Portanto, a minha luta, e eu não falo minha exclusivamente, a nossa luta como intelectuais mulheres situadas na região amazônica, tem sido a de questionar essa narrativa sul-sudeste centrada e hegemônica, Como diz a Chimamanda Adichie, a gente precisa prestar muita atenção nesses perigos de uma história única. Então a gente vem trazendo essas múltiplas vozes, essas múltiplas temporalidades para pensar a emergência de outras histórias possíveis dentro do nosso campo do ensino de história. Bom, no PIBID, na iniciação à docência, nós temos 3 escolas parceiras no momento, que é o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima. Nós temos também o Colégio Conceição da Costa e Silva e a Escola Estadual São José.
Essas 3 escolas parceiras, temos trabalhado com 3 supervisoras, pessoas que estão ligadas ao chão da escola e também nos seus mestrados e doutorados, estudando, repensando as suas práticas. E nós temos discutido no momento, construindo oficinas pedagógicas, discutindo sobre a educação patrimonial, povos indígenas e também as vozes femininas da Amazônia, trazendo aí o debate com a discussão de gênero e sexualidade. Então, tudo isso é para mostrar a diversidade do nosso campo. O ensino de história é um campo vastíssimo que dialoga com vários subtemas. E o nosso projeto do PIBID, nós temos também feito essa interface com as tecnologias digitais, visando a construção de materiais didáticos. Nessa mesma linha, valorizando essa poética amazônica, eu tenho tentado construir a parceria com as escolas não só em projetos como o PIBID, mas também nos estágios supervisionados, a partir do diálogo franco e próximo, efetivamente, com quem está na sala de aula formando professores a partir da escola. Então, a minha experiência à frente do estágio, ela tem sido uma experiência parceira, uma experiência não hierarquizada, para que eu possa ouvir esses professores, para que eu possa acompanhar as aulas dos estagiários e realmente trabalhar no que eu gosto de demarcar com os alunos, que é o rigor com o amor. Para quem gosta, para quem quer dicas de livros, gente, recomendo Bell Hooks, Tudo sobre o Amor. Esse livro realmente tem transformado muito a minha pauta, minha forma de atuar, minha forma de ser professora, porque o que ela defende em relação à ética amorosa, eu acho que é tudo o que o nosso campo de pesquisa precisa. O que é a história digital se não pensar essa rede de afetos que nós falamos? O que é o ensino de história se não pensar essa grande ciranda em que cada um de nós se dá as mãos e partilha os seus saberes e conhecimentos? A prática de ensino e o estágio supervisionado tem sido essa porta de entrada para que a gente valorize a profissão do professor em meio a esse negacionismo que nós temos vivido, em meio a esses desafios que vão dos aspectos estruturais, dos aspectos salariais também. Enfim, então é isso que eu queria dizer para vocês, gente. A prática de ensino na UFRR, os estágios supervisionados, o PIBID, o Prof. História, são portas de entrada da transformação que a gente deseja no nosso campo. E sempre, obviamente, de maneira articulada com outras universidades, com outras escolas, não só aqui no estado de Roraima, mas também em outros estados, certo? E para fechar, o que seria pensar um ensino de história a partir da Amazônia? O ensino de história a partir da Amazônia é um ensino de história que precisa valorizar a voz dos povos indígenas. Sempre falamos isso, a gente não está aqui para dar voz a ninguém, as pessoas têm a sua voz, mas será que nós estamos ouvindo? Qual é a visibilidade que a gente dá aos povos indígenas na sua diversidade e complexidade? A ancestralidade pulsante que eu falei para vocês, situada aqui na cidade de Boa Vista e arredores, no estado de Roraima, ela tem me ensinado muito a sair da fala e exercitar a escuta, a sair da nossa prepotência do Sudeste e saber escutar e conhecer o que é o Norte do Brasil. Essa série de vídeos que vocês vão ter oportunidade de trocar com a gente, de acompanhar, certamente vai trazer muitos dados, muitas informações novas. Escutem com carinho, partilhem os vídeos, curtam o canal, divulguem conhecimento de qualidade. E assim eu encerro minha contribuição, trazendo talvez mais perguntas do que respostas, mas deixando vocês curiosos e curiosas para conhecer essa região do nosso Brasil. Eu estou à disposição, todos os canais, Instagram, Facebook, e-mail, as redes sociais de forma geral, eu sou bastante ativa também divulgando aquilo que a gente está fazendo aqui na UFRR e eu estou à disposição para trocar muitas e boas ideias com cada um de vocês, cada uma de vocês que está a fim de construir um ensino de história humanizado. Mais uma vez eu agradeço aos organizadores desse canal pela grande oportunidade de divulgar um pouquinho mais do nosso trabalho e desejar a vocês que nesse ano de 2023, que está se iniciando ainda, que nós possamos estar firmes e fortes para a luta. Ensino de história é luta constante. Um abraço em todas e em todos vocês. Tchau, tchau.